é que está o seu coração, como é que está a sua saúde. Bom, o coração ele pode estar, né, batendo mais forte, enfim, mas precisa estar aí no compasso certo, né, para que a vida seja longa, minha gente. E o segredo para manter o ritmo certo das batidas é uma dieta saudável, com alimentos que baixam aí o colesterol. Hoje o nosso cardiologista é o Dr. Vasconcelos, nosso querido Valério, né? E é o nosso convidado de hoje. Você pode estar aí perguntando qualquer coisa sobre isso. Vamos falar sobre colesterol. Também se tiver alguma dúvida, quiserem falar outras coisas, perguntar outra coisa a respeito do coração, é com ele mesmo. Então aproveita no 3262-0404, tá bom? Doutor Valério, tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marília. Todo elegante, como sempre. Me diga uma coisa, primeiro o que é, né, essa questão do colesterol? Explica um pouquinho sobre o colesterol e quando se tem colesterol alto, o que é que a gente deve fazer? Então, o colesterol, ele é importante no organismo para revestimento das membranas celulares e para produção de hormônios. O colesterol, ele faz parte do nosso organismo, só que em determinado momento, se ele aumenta muito, se ele passa de um determinado valor, ele pode começar a dar danos nas artérias, formando as placas de gordura, que esses são os ateromas. E isso, ao longo do tempo, poderá levar a infarto ou ataque cardíaco e derrame cerebral. Então, o colesterol, ele é importante, mas quando ele passa de determinado valor, ele vai trazer danos para as pessoas. Ele é uma gordura... é uma gordura que não traz sintoma. Quer dizer, a pessoa tem o colesterol elevado, ela só vai saber se tem o colesterol elevado se ela fizer a dosagem no sangue. Né? Após 12 horas de jejum, você faz a dosagem e você vai detectar o colesterol. Existem vários tipos de colesterol. Existe o colesterol bom, o HDL, e existe o colesterol ruim, é o LDL. O colesterol bom, ele desentopa as artérias, ele tira o colesterol das artérias e devolve para o fígado. O colesterol ruim, ele entope as artérias. Então, é interessante que a pessoa tenha um colesterol ruim, baixo, e um colesterol bom, alto. E aí você poderá ter isso dependendo de um estilo de vida saudável, de alimentação, de atividade física. Então, tudo isso é importante. Me diga uma coisa, não tem esse negócio de, porque é gordinho, vai ter colesterol alto. Os magrinhos também tem, né, doutor? Exatamente. Quer dizer, a pessoa com sobrepeso, obesidade, ela tem uma chance maior. Mas o fato da pessoa ser magra, ela pode ter o colesterol elevado. Inclusive, existem algumas famílias que tendem a ter um colesterol muito elevado. Normalmente, nessas famílias, as pessoas infartam muito cedo. Muitas vezes já fizeram ponte de safena, são vários membros da família que podem ter o colesterol elevado. São pessoas muitas vezes magras. Como eu falei, a única forma que você tem de saber se o colesterol está elevado é fazendo a dosagem do colesterol no sangue. Então, o colesterol, ele é um dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 300 mil mortes por ano em decorrência de doenças são as doenças cardiovasculares. Em decorrência de, por exemplo, colesterol elevado, pressão é um outro fator de risco. Então, o colesterol alto, assim como a pressão alta, são dois fatores de risco. Existem outros fatores de risco, diabetes, por exemplo. Então, quanto mais fatores de risco, maior a chance de você ter uma doença cardiovascular. E essa doença cardiovascular, muitas vezes, ela é silenciosa. A gente se depara muitas vezes com pessoas que morrem subitamente, às vezes até atletas também. Então, é muito importante que a gente esteja atento a ver essa questão. Olhar que a falta de sintoma, muitas vezes, é a grande responsável pela grande mortalidade por mortes súbitas que nós nos deparamos e que, lamentavelmente, não deveria existir. Uma coisa boa é que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que 80% das doenças cardiovasculares, quer dizer, em 80%, a doença cardiovascular, ela pode ser evitada se você fizer avaliações médicas, se você medir a pressão arterial, se você fizer a dosagem do colesterol. Então, tem como você evitar essa grande incidência de doenças cardiovasculares. Maravilha, viu? Olha só, o pessoal nas ruas, eles também participaram aqui no nosso programa, eles também têm dúvidas, né? Solta aí a primeira pergunta, vai. Doutor Valério, qual é o colesterol que causa infarto? Opa! Exatamente. O colesterol LDL, que é o colesterol ruim, é esse o colesterol que entope as artérias e que vai dar uma doença cardiovascular, que pode ser um infarto ou um derrame cerebral, que são as duas doenças que mais matam
no nosso país. Muito bem. Solta mais um, fala povo aí, vai. Doutor Valério, me responda aí, por gentileza, se o colesterol só atinge só o sexo masculino. Por favor, me responda aí essa pergunta aí. Eu tô na dúvida. Só masculino? Não, acho que não, né, doutor? Não, é muito interessante a pergunta, porque a gente diz que o colesterol ele é bem democrático, ele atinge todos os sexos, né, o masculino e o feminino, e todas as idades, inclusive crianças também. Hoje nós temos crianças, os escolares, muitas vezes, por um estilo de vida inadequado, muitas vezes não fazem atividade física também, ficam muito na frente de videogame, computador e também comendo de forma errada. Então, as crianças também têm colesterol elevado. Muito bem. Tem mais uma pergunta aí? Tem mais um Fala Povo? Bom, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente que está com colesterol muito alto, a gente tem que comer o quê, assim, para baixar o colesterol? O que é que a gente deve se alimentar de quê? Se é que daqui a pouquinho a gente vai estar com uma nutricionista falando um pouco mais sobre isso. Mas, assim, vamos deixar aqui algumas coisas. O que é que a gente pode estar comendo para melhorar o colesterol, para baixar mais rápido? Então, é muito importante que se tenha uma dieta com pouca gordura, é uma dieta com pouco açúcar, pouco sal também. Então, a gente sempre diz isso. E a dieta onde você possa consumir mais frutas, legumes, verduras e fibras, alimentos com fibras, para poder diminuir esse colesterol. Uma coisa interessante é diminuir, a gente sempre, os nutricionistas usam muito uma frase que eu acho bem interessante, eles dizem o seguinte, prepare, né, descasque mais e desembrulhe menos. Então, os produtos industrializados, muitas vezes, eles são ricos em gordura saturada, gordura trans, que deve ser evitada. Então, procurar comer menos carne, procurar comer mais peixe, o frango, tirando a pele do frango, evitando esses temperos industrializados, procurar usar mais o azeite, as especiarias, enfim, procurar ter uma alimentação mais saudável, isso é muito importante, com menos miúdo, e comer peixe, mais peixe. E, claro, as gorduras, as que a gente diz, as poliinsaturadas, tipo o azeite, o próprio peixe, o abacate, nozes, castanhas, isso é muito importante que você procure consumir. Existe aquele tipo de azeite, doutor, que, tipo, aquele que vai pro fogo é o certo. E aquele que não vai pro fogo de jeito nenhum, porque se for, não presta de jeito nenhum. Tem um tipo de azeite. As propriedades do azeite, usar. quando ele vai pro fogo, muitas vezes ele perde aquela propriedade, né? Que ele é importante que seja consumido in natura, né? No caso, sem ser levado ao fogo. Mas o que os especialistas, os pesquisadores veem é que mesmo o azeite, ele é preferível que você use o azeite, você prepare o alimento com azeite do que com o outro óleo. Porque ele é rico em gordura insaturada. Claro que se você demorar muito tempo no fogo, então ele vai perdendo mesmo as propriedades. Com certeza. Vamos a um pequeno intervalo, a gente volta já já. Se você tiver alguma pergunta para fazer, manda pra gente também no 981457570, tá bom? Volto já com o Dr. Valério.